Olá, colegas, espero que vocês estejam bem. Estamos em mais uma semana de tópicos especiais em Psicologia 1 em modo remoto. Para hoje eu quero iniciar o nosso encontro dizendo que eu estou muito feliz, né? Não vou dizer que surpresa, porque eu já os conheço, mas muito feliz com as contribuições que vocês colocaram no fórum. É muito gostoso num momento como esse, é gratificante demais para mim enquanto profissional, é, é ter contato com a produção de vocês, com essa produção crítica, né, centrada, crítica, totalmente contextualizada para o momento que estamos e para o momento que vocês estão, né, institucionalmente falando, concluindo um ciclo, né, de constituição profissional. Então, o material que eu encontrei, desde a questão da história da psicologia, questões que foram retomadas por vocês, né, da história da psicologia que não foram respondidas, né, críticas sobre a construção, né, o preparo do profissional ou dos profissionais de saúde para um contexto que se faz presente hoje, a fragilidade, inclusive, né, do desenho dos nossos, da nossa estrutura da educação, seja para a psicologia, para o serviço social, para a enfermagem, né, para a própria medicina, quando precisa de um dia para o outro trabalhar em quantidade, com qualidade, mas numa quantidade, né, anteriormente não vista. Então nós temos permeando por esse lado, né, do contexto cotidiano. Vocês acabaram trazendo essas inquietações no sentido do cuidado, né, ou do potencial que a psicologia hoje, como ela se apresenta em relação ao atendimento ao contexto, né, que nós estamos vivendo. Será que nós temos preparo para isso? Então é algo que vai tecer o olhar para a própria formação, né? De formação. Então, hoje eu posso dizer que nós já sabíamos disso, nós temos uma formação da psicologia ou da assistência social ou de outras áreas para cobrir, né, para cobertura de problemas imediatos, né, para alguma prevenção, mas principalmente para problemas como vulnerabilidade, risco, violência doméstica. E quando se apresenta a pandemia, que traz elementos que a história ainda não dá conta, como o medo, né, do adoecimento, a insegurança, a questão do enfrentamento, né, na potencialidade da morte. São coisas que nós permeamos enquanto ciência, mas nos fazia anteriormente necessário, né, nunca se fez necessário se debruçar, pelo menos aqui nesse território, desde a década de 60. Então, se nós tomarmos a história, a última pandemia dos anos 1918, né? Então, nós temos aí uma psicologia que se constituiu no país para outros enfrentamentos. Mas, enfim, essa inquietação que vocês demonstraram eu achei encantadora, porque como? Né? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer eu não sei, mas nós vamos fazer. Né? Então, posições a favor e posições contrárias ao atendimento online, que se faz presente agora, a preocupação do não acesso ao atendimento nesse momento, atendimento para todos, né? Mesmo aquele que tem condições de ter um ponto de internet, que tem condições, né, de uma conexão, mas não tem condições de privacidade, né, em virtude do isolamento. Alguns que nesse momento precisam falar sobre a família e, né, no seu encontro psicoterapêutico e justamente estão com a família e não conseguem falar. Então, uma série de questões que vocês trouxeram, né? O cuidado com o profissional de saúde. Né? Então, os profissionais estão sendo extremamente corajosos. Quem vai cuidar desses profissionais depois, né, no pós-pandemia? Quem está cuidando desses profissionais? Há tempo, né? Existe tempo hoje para se cuidar? Será que a psicologia consegue se aproximar nesse profissional que está ali no seu posto de trabalho? Né? Há questões de adoecimentos secundários,
como ansiedade, o próprio suicídio que alguém cita, né, um exemplo de um profissional da saúde. A questão também é do enfrentamento de outras doenças, né? Ou do agravamento de outras doenças, como a hipertensão, como o diabetes, né? Um diabetes quando psicossomático, as descompensações, né? Então nós começamos a olhar não só ou não apenas, né, para esse enfrentamento que se faz necessário, mas como atender essa população nesse adoecimento secundário. Algumas doenças que aparentemente estavam medicalizadas, né, vamos dizer, controladas, mas que agora, por todo um contexto social, né, outros componentes, acaba trazendo uma descompensação. Então, como tratar do próprio profissional de psicologia? Né? E, principalmente, quando vocês trazem como a sociedade vê a psicologia. Né? Então, esse profissional se fazendo essencial, mas talvez não tenham lugar nesse momento que nós estamos, que é um momento de enfrentamento, mas sim após pandemia. Então, quando vocês questionam o que será da saúde mental ou como será a saúde mental, né, no pós-pandemia, uma resposta que nós não temos, hipóteses que nem sempre nós conseguimos constituir, porque nos falta elementos, né, nos falta história. Mas o que nós temos, que eu considero de extrema importância, é um diferencial do Brasil. Então nós estamos tendo, felizmente, né, tempo de observar as outras nações, aprender com as estratégias, né, principalmente as estratégias que foram efetivas, né, nas outras nações, e nós temos 2 equipamentos que as outras nações não têm. Quando se fala do nosso Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS agora se faz necessário, mais do que nunca, se faz presente, e a própria sociedade, a sociedade como um todo, precisa revisitar o SUS. Então, e precisa acreditar nesse SUS. A mesma questão, né, e ao mesmo tempo, se tem o Sistema Único de Assistência Social, né, trabalhando. Então nós temos hoje o nosso conselho trabalhando a todo vapor e o conselho de assistência social também, assim como o conselho de enfermagem e outros conselhos, né, mas na dobradinha psicologia e assistência social, como trabalhar as pessoas, como vocês bem citaram no fórum, em vulnerabilidade e risco, num risco que pode ser um risco que não se consiga olhar no primeiro momento a olho nu, né, numa dinâmica adoecida, como por exemplo abusos e violência doméstica, numa residência onde se tem equipamentos, onde se tem alvenaria, tem até uma certa decoração, mas qual a dinâmica que ocorre nesse local, não é? Como se dá uma dinâmica doméstica do enfrentamento, da incerteza do emprego, a incerteza de pagar uma conta, a incerteza de continuar um projeto, né? Então essa ruptura nós temos que não temos certeza ainda como tratar, mas existem esses 2 equipamentos essenciais e que os profissionais estão trabalhando. Se vocês acompanharem principalmente o Conselho de Serviço Social, eles estão startando vários programas, né, inclusive tendo pouco incentivo até o presente momento, uma vez que se faz necessário um incentivo primordial para a saúde, né, enfrentamento, a preservação das vidas, né, da integridade física, mas na sequência nós temos, né, essa dobradinha suas. Pegando um gancho, nós temos essa semana, vocês devem ter acompanhado, quando o nosso ministro da Saúde nos convoca, nós profissionais de saúde, para o programa Brasil Conta Comigo, né, que é com os profissionais da saúde, que é a portaria 639, né, que ela foi divulgada em 31 de março, mas nós estamos conversando desde o dia 2. Vale a pena vocês darem uma olhada, eu vou colocar o link dessa portaria no AVA para vocês. E é interessante que lá se faz necessário cumprir o que a nossa Constituição determina. No caso de pandemia,
todos os profissionais são acionados. Só que a forma, né, tudo no nosso país é uma questão de como as coisas são, né, colocadas. Então, quando o Ministério, né, nossa autoridade chega, hoje qual é o posicionamento do nosso conselho? Nosso conselho está se debruçando, fazendo reuniões, porque nós fomos convocados e o nosso conselho, né, teoricamente, passaram por cima do nosso conselho, né, nos convocaram enquanto profissionais, mas desconsideraram os conselhos. Então eu acabei vendo não só o nosso conselho, como o de serviço social, própria enfermagem, fisioterapia, né, o prefeito se posicionou, inclusive, que é a questão, sim, né, existe uma regra institucional, né, quando acontece algo parecido nesse território, está na Constituição Federal. Mas a questão é como os profissionais. Então, o que nós temos, para quem não viu, a portaria, nós temos obrigatoriedade de nos cadastrar, nos colocar à disposição do governo federal para trabalhar. A questão é, em que condições, né? Como nós vamos trabalhar? Então, até um pouco antes de eu sentar aqui para gravar, né, eu estava acompanhando, inclusive, as notícias, nós temos o nosso conselho dizendo, né, estamos conversando, vamos aguardar, porque a questão é, somos obrigados, se nos cadastrarmos, existe uma obrigatoriedade de cumprir. Mas como fica esse profissional? Né? A nossa profissão se constitui, na grande maioria de nós, nós trabalhamos ou nos equipamentos de saúde, e estamos ocupados nos equipamentos de saúde de enfrentamento hoje, quando alocados, ou de forma autônoma, mas prestando serviços, né, de atenção, de atendimento. Então, até um pouquinho antes de eu começar essa gravação, o que nós tínhamos? Nosso conselho se posicionando para que nós aguardássemos. Sim, existe uma convocação, ela será cumprida por todos os profissionais da saúde, né, ativos na saúde. A questão é como. Então, nós estamos aguardando o nosso conselho, do nosso conselho, melhor dizendo, né, orientações de como nós faremos. O que surgiu hoje num primeiro momento, até nas redes sociais, estava bombando, de que a nossa posição seria, vamos nos cadastrar e vamos verificar se chamados nós podemos ir ou não, ou se podemos optar por ir ou não, né? Mas, em princípio, o que se tem certo é a portaria vigente, né, desde o dia 2 de abril, todos os profissionais já convocados no combate à Covid-19. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que eu gostaria para que vocês, tendo tempo, né, fosse até o AVE compartilhasse com a gente. Um olhar a respeito dessa portaria, da possibilidade da psicologia, se possível acompanhasse também as notícias do CFP, do CRP. Eu vi no Instagram algumas lives que vão ocorrer, estou na medida do possível, se vocês puderem acompanhar, não consigo acompanhar todas, se alguém de vocês acompanhar, se puder compartilhar com a gente também, né, alguma notícia, desde que lives do conselho, né, que sejam chamadas pelo Conselho Federal ou conselhos regionais, tá? Não lives de grupos de estudos, né, apartados dos nossos conselhos. Nesse momento é muito importante, né, o olhar e as orientações a partir, né, dos nossos órgãos oficiais. Então é isso. Cláudia, e atividade? Não, atividade é aquela primeira atividade que a gente já combinou lá atrás. No AVA, essa semana eu não preciso colocar atividade, só o fórum, né? E próxima semana, dia 10, nós temos no calendário um feriado, então não estarei aqui com vocês, dia 10 de abril, mas no dia 17 de abril, vamos aguardar primeiras determinações, mas se nada mudar, se nós estivermos ainda, né, em casa, né, trabalhando em casa, eu vou propor para vocês um encontro, para quem conseguir, né, se conectar, um encontro em tempo real de aula, né, no dia 17, para a gente conversar. Né, conversar nas salas virtuais, mas aí até lá eu vou acompanhar, se assim for, mando para vocês com antecedência os links, para que vocês possam se conectar. Tá bom? Excelente semana para vocês e até mais.